Olá, meus irmãos. Bom estarmos juntos por aqui mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor visite os nossos corações, venha alimentar a nossa família, as nossas vidas nessa noite mais uma vez e que juntos possamos orar a Deus no nosso lar com a nossa família para a glória do Senhor. Fale Deus ao nosso coração de forma muito especial. Que tanto você como eu possamos ter certeza absoluta que o Senhor está no cuidado das nossas vidas, da nossa família, do povo brasileiro e assim de todo mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde passo a fazer esta leitura nesse momento, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na Bíblia Corrigida Fiel destaca dizendo o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, então, aqui na Corrigida Fiel deixa claro quem o fortalecia. E nós devemos saber também, de forma clara e bíblica, quem nos fortalece nos dias atuais. E assim será sempre. Em nome do Senhor Jesus e para o louvor da sua glória. Experiência com Cristo em tempos difíceis é o assunto que eu passo a tratar com os irmãos nesse momento para a nossa edificação. Bem, meus irmãos, a primeira experiência que um cristão deve ter em sua vida de fé é, sem dúvida alguma, a salvação em Cristo. Porque quando nós pensamos sobre a expressão de experiências com Cristo, isto primeiramente passa pela questão de depositarmos a nossa fé em Cristo no que diz respeito à nossa salvação. Essa é a experiência que marca verdadeiramente a vida de todo ser, de toda pessoa, que assim coloca a sua vida no Senhor Jesus e confia totalmente a Ele a sua vida. Então essa é a primeira experiência que alguém possa ter na sua vida por meio da fé, e esta experiência está na sua salvação em Cristo. Todavia, outras experiências que venhamos a ter com Cristo devem ser estreitamente bíblicas, não forçadas, não de caráter pessoal ou por falso avivamento. Nós devemos tomar toda a atenção, todos os cuidados possíveis no que diz respeito às experiências que venhamos a ter com o Senhor, porque essas experiências passam pelo crivo da sua palavra. E isso é muito importante. Logo, nós consideramos que não é de forma alguma algo forçado, não de caráter pessoal e nunca jamais de um falso avivamento. Então nós devemos aí buscar primeiramente na palavra de Deus essas direções bíblicas para o nosso fortalecimento espiritual e para a nossa própria experiência nesses dias que nós estamos vivenciando, não é? Desses tempos difíceis e experiências que estamos tendo nesse tempo com o Senhor Jesus. Experiência com Cristo em tempos difíceis. Precisamos nos atentar para esta declaração, pois é importante nós entendermos o que ela deve realmente dizer ao nosso coração e nos ensinar de uma forma direta e pontual. Isso é muito relevante para todos nós. Enfim, qual ou quais têm sido as experiências que temos tido com Cristo nesses dias difíceis de pandemia? Tanto você como eu, meus amados irmãos, devemos ter tido e também estar tendo nesse tempo presente algumas experiências com o Senhor Jesus. Experiência de oração diariamente em face da pandemia. Essa é uma resposta à pergunta que acabei de fazer. Nós devemos ter, sim, nossas experiências de oração diariamente com Cristo em face da pandemia, em face da situação que estamos presenciando. De santificação. É mais uma experiência que nós devemos estar tendo nesses dias com o Senhor Jesus.
nos santificar para Ele, para o uso dEle, para o louvor dEle. De arrependimento, devemos também ter essas experiências que são marcantes e que têm a ver com a nossa vida de fé, com a nossa vida cristã, com a nossa vida de discípulo do Senhor Jesus. De arrependimento, nos arrependermos de pensamentos, condutas, palavras e até mesmo de coisas que estamos deixando de fazer dentro do nosso lar nesse momento de confinamento. Precisamos nos atentar para essas verdades. De confissão de pecados e abandono, é o momento propício de experiências com o Senhor, de confessarmos nossos pecados, de abandoná-los totalmente para o louvor e a glória de Deus. Também de leitura bíblica todos os dias. Eis a oportunidade que cada servo, filho de Deus, está tendo nesse tempo presente, de se debruçar sobre a palavra do Senhor e ler, e refletir, e meditar, ter uma leitura coerente, Antigo, Novo Testamento, para que entendamos o que nós estamos lendo dentro de uma cronologia bíblica e saudável para a nossa própria edificação e conhecimento de todos nós. De louvor e adoração a Deus. Também esta é uma experiência que nós devemos ter com o Senhor Jesus nesses tempos difíceis. Adoração, louvor a Deus, isso fala da nossa devocional, do nosso culto a Ele, da nossa adoração a Ele, independente de qualquer situação. Isso diz de experiência que eu estou tendo com o Senhor, em louvá-lo, em adorá-lo, em saber que Ele é Deus sobre todas as coisas. E isto é fato. Também, meus amados, experiência de gratidão pelos livramentos, cuidados e suprimentos da parte de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Essas são experiências que nós devemos estar tendo nesse tempo presente com Cristo, com o Senhor Jesus, porque estamos passando por tempos difíceis e é nos tempos difíceis que nós devemos ter nossas experiências com o Senhor dentro de um parâmetro bíblico para a nossa edificação. Quais dessas experiências tem sido a sua e tem sido a minha também? Pois a grande verdade é que todos nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, devemos estar tendo nesse tempo presente experiências com Cristo. Experiências essas que farão toda a diferença em nossas vidas, tanto no momento da pandemia como pós-pandemia também. Isto, irmãos, é um fato em que todos nós devemos nos atentar para essas verdades. Experiências que vão marcar as nossas vidas nesse tempo presente. Espero que você não esteja de forma alguma deixando passar esta oportunidade de experiências que Deus está até mesmo nos dando, sim, permitindo que esse tempo difícil que o mundo está passando, mas é um momento em que você e eu possamos voltar nossos corações, nossos pensamentos para Ele e termos experiências marcantes com Ele para o louvor e para a glória do seu nome, para a nossa edificação. Então, quais dessas experiências têm sido a sua e a minha? Essas que acabei de destacar e considerar brevemente com você. Vejamos também algumas experiências de Paulo em tempos difíceis, no seu contexto. Olhando aqui então para a leitura do texto de Filipenses capítulo 4, quero ler o versículo 10 e 11 a partir desse momento, que nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Paulo está tendo uma experiência com Cristo de uma forma muito pessoal, no que diz respeito aos cuidados que os filipenses estavam tendo com ele, ou por um momento, tal oportunidade que deveriam assistir Paulo não foi possível, mas Paulo mesmo assim está aprendendo, está tirando lições marcantes para a sua vida.
Pois quando lemos esse texto, esses versos, em particular focando o versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala da sua experiência de se contentar com o que tinha para lhe suprir aquilo que ele tinha em sua posse, aquilo que ele tinha naquele momento, queria suprir a sua necessidade, seja ela física ou de outro caráter, mas aqui entendemos sendo uma questão física, de um suprimento físico. Paulo, ele diz claramente, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo que os filipenses estivessem assistindo ele, não tivesse esquecido, não tivesse o momento oportuno para socorrê-lo na sua necessidade no campo, Paulo mesmo assim, ele aproveitou o momento de escassez, o momento difícil dele, para ter a sua experiência com Cristo, de confiança e de certeza que o Senhor não havia de forma alguma o desamparado. Paulo tinha essa convicção muito acertada no seu coração. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo narra suas amplas experiências de tempos difíceis que passou. E não foram poucas. A sua narrativa no versículo 2, ela é uma continuação daquilo que ele narra a partir do versículo 10 e chegando no versículo 11, e aqui ele deixa claro, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Ou seja, de passar por uma situação adversa, ou passar por boas situações que lhe trouxe gozo, alegria, mas ele deixa claro também de tudo em todas as circunstâncias. Olha só, ele fala aqui de todas as coisas, em tudo, engloba muitas coisas, todas as coisas, não é? De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Paulo amadureceu, cresceu, foi experimentado em situações difíceis que passou. E aí continua. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Ou seja, ele aprendeu a ter em abundância, como também aprendeu a lidar com o momento de escassez. Em momento em que lhe faltava, mesmo que fosse o essencial para suprir suas necessidades físicas. Paulo nos ensina, meus amados, de forma muito louvável a sua experiência nesse texto. Já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A narrativa que Paulo traz para nós é muito coerente com o seu aprendizado, com aquilo que ele está aprendendo com o Senhor, com essas experiências no seu tempo. Tempo difícil, tempo que Paulo soube aproveitar muito bem para crescer, amadurecer, compreender todas as coisas que estavam realmente acontecendo com ele, tendo aí a sua experiência muito estreita com o Senhor Jesus. E aí Paulo nos ensina realmente, meus amados, no que seja confiar no Senhor. Saber que o Senhor permite diversas coisas em nossas vidas e por meio de muitos acontecimentos nós nos tornamos crentes maduros, crentes habilitados, crentes que realmente vão saber confiar e entender que Deus está trabalhando em nós. Está forjando o nosso caráter, está forjando o nosso interior de uma forma que lhe agrade, de uma forma que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Paulo estava tendo essas lições aqui com o Senhor nesse texto de Filipenses capítulo 4, dos versos 10, 11 e 12. E aí quando nós olhamos para o que está um pouco mais adiante, quando Paulo exclamou as palavras do versículo 13, quando ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele não fez em nenhum momento
Aqui, meus amados, dentro dessa expressão, Paulo não fez essa expressão em momentos de triunfo, mas em momentos de perdas, necessidades, escassez, faltas e etc. Paulo não está tendo triunfo. Paulo, quando ele declara: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, isso aqui não é triunfo, isso aqui não é vitória. Paulo está passando por momentos difíceis, por momentos de perdas, por necessidades, por escassez, por faltas e etc. E é nesse momento que ele declara em alto bom som que ele podia passar por todas essas experiências que é destacada no versículo 11, no versículo 12, que são necessidades aparentes, que são escassez aparentes, que é saber ter em abundância ao mesmo tempo não ter nada. É a mesma coisa de ser humilhado e depois ser honrado. Paulo teve diversas experiências na sua vida, e quando ele usa o versículo 3, ele usa dentro de uma consciência de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, e ele entendeu muito bem que poderia passar por essas situações, porque ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. E aqui não é uma palavra de forma alguma de triunfo, é uma palavra que mostra a situação de Paulo e que ele tinha força em Cristo para passar por essas experiências difíceis em sua vida. E é dessa forma que nós também entendemos, é desta forma que o texto nos ensina. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Está em um contexto de experiências que Paulo teve com Cristo, a narrativa do versículo 13. Isto é, ele podia passar por situações difíceis porque sabia que Cristo era quem o fortalecia. Mais uma vez aqui, fortalecendo o que já disse antes, Paulo tinha essa plena consciência, o porquê passava por essa situação, e o passar por essa situação, ele sabia que Cristo fortalecia para tal. Isso aqui é extraordinário, é uma experiência maravilhosa que marcou a vida de Paulo, juntamente com aquilo que ele experimentou nesse contexto, experiência extraordinária que ele teve com o Senhor Jesus diante das narrativas que encontramos nos versos 12 e 13 também. É bem verdade que aqueles que se apoiam em uma única mensagem, olhando para o versículo 13, esse texto só serve para eles em um sentido triunfalista. Você sabe muito bem que a chamada corrente da teologia da prosperidade, da teologia da cura e libertação, usa esse texto fora de contexto e para um pretexto de uma teologia totalmente fragilizada. Porque eles usam esse texto em que Paulo destaca aqui: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eles usam esse texto em uma forma como se fosse para uma mensagem triunfalista. Isto é, que o cristão, que o filho de Deus não passam por situações difíceis, não experimentam escassez, não experimentam o que seja lhe faltar alguma coisa em algum momento na sua vida, e muito pelo contrário. Paulo nos ensina com todas as letras, olhando para esse texto, as experiências difíceis que ele teve, e ele tirou proveito disso com a sua experiência com Cristo. Então, irmãos, não dê ouvidos a mensagens triunfalistas, porque as mensagens triunfalistas, elas camuflam, elas encobrem as verdades que estão no texto, para que não aprendamos, para que não cresçamos, para que não amadurecemos e para que não entendamos que o servo do Senhor passará por situações difíceis para ter experiências com o Senhor e para se fortalecer no Senhor e para serem forjados no caráter, na personalidade como filhos de Deus. Então fiquemos com a mensagem de Paulo, fiquemos com a mensagem da palavra sagrada, porque o tempo de triunfalismo, isso vai acontecer no arrebatamento. Ali será triunfo eterno e para todo sempre, onde todas as coisas cessarão sobre os filhos de Deus. Mas no tempo presente,
nós passaremos por experiências de diversas formas, certo? E elas virão seguramente para que possamos aprender, para que possamos confiar no Senhor e realmente estar aí a nossa confiança somente nele. Filipenses, então, capítulo 4, versículo 13, tudo posso em todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é de forma alguma uma mensagem triunfalista, mas uma mensagem para aqueles que creem que Cristo está presente em todas as experiências difíceis da vida. É Ele que nos fortalece nesse momento de pandemia, a nós buscarmos Ele, a orarmos, a nos santificarmos, a pedir perdão, arrependimento, confessar nossos pecados, abandonar, estarmos realmente totalmente voltados para o Senhor. Então essa mensagem realmente nos traz este direcionamento, este ensinamento para a nossa edificação. Meus amados, fiquemos com a palavra, nada além da palavra, fiquemos com as experiências bíblicas e nada além daquilo que a Bíblia nos ensine, para a glória de Deus, para o louvor do seu nome e para a nossa edificação. Experiências com Cristo em tempos difíceis. Aproveitemos esse tempo difícil para termos experiências coerentes com a palavra de Deus para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento no Senhor, para seu louvor e para sua glória. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nos fortaleça, nos capacite a dependermos dele em todo tempo, em todo momento, para a glória do seu nome. Oremos uns pelos outros. Deus nos fortaleça pela sua palavra, hoje e sempre. Amém e amém.